Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez análise palpites do UFC Qatar. Arma de Sarukian contra Dan Hooker se enfrentam no Qatar, lembrando galera, esse card é meio-dia, então vai dar pra gente passar o sabadão de noite e ainda aproveitar a noite do sábado, meu irmão. O card começa meio-dia, já ajusta o ponteiro do seu relógio aí e vamos pra cima desse card, fechou? Deixe seu like, se inscreve no canal, estamos numa sequência mega positiva, o último card foi extremamente lucrativo, acertamos 11 de 13 palpites, galera, erramos apenas 2. Mariscal e o Elmiker. De resto, cravamos tudo. E, inclusive, eu vou abrir a semana de Black Friday, Black Week, 25% de desconto no grupo VIP de MMA mais esportes americanos. O combo dos dois juntos, 25% de desconto. O link para você adquirir tá na descrição ou no comentário fixado. Aproveitem que vai ser de segunda a sábado a oportunidade de pegar esse desconto. Depois não vai aproveitar, vai ser com preço cheio. Então, valor promocional, 2 grupos pelo preço de um. Eu tenho certeza que quem tá no grupo VIP, meu irmão, tá aproveitando bastante. O UFC tá, meu irmão, tá uma uva. Vamos que vamos, não somente o UFC, a gente trabalha em outros mercados também. Então aproveitem bastante o link pra você adquirir o grupo VIP, tanto de MMA como de esportes americanos juntos, com 25% de desconto. Aproveitem bastante, vamos fazer a análise desse card, fechou? Galera, primeira luta, Denzel Freeman contra Marek Bújolo, dois caras que estarão estreando no UFC. O Denzel Freeman pega a luta em cima da hora, vem mais credenciado, porque é o campeão do LFA, ganhou do Hugo Cunha, ganhou inclusive do Steven Esplund, que é um cara que, quem lembra do Contender Series, ele é um cara que já lutou com o Contender Series, ganhou, já tá até com luta marcada no UFC, é o cara que falou que ia lamber o dedo do pé do Dana White, deu uma entrevista completamente inspirada. Então o Denzel Freeman é um cara que vem de eventos melhores, tá? E ele enfrenta esse lutador polonês aqui, o Marek Bújolo, que é um cara, meu irmão, que tem 6 lutas de MMA profissional, mas não vem de eventos bons, né? A gente sabe que na Polônia o evento que é brabo é o KSW, não adianta, eu não conheço aqui esse BFN, o SWM. Então assim, olha aqui, ele ganhou do cara 6-5, ganhou do Michael Mamute 13-15, então não vem contra adversários de eventos consagrados, de eventos renomados. E tem mais uma coisa, galera. Esse lutador polonês, ele nunca lutou mais de 2 minutos numa luta. Todas as lutas dele acabam antes dos 2 minutos. Então, 56 segundos, 35 e 28. Então, se essa luta se prolongar, eu acredito que o Denzel Freeman tem muita chance. É claro, essa luta tem muita chance de acabar no primeiro round. São 2 pesos pesados, mas aqui, do que a gente tem de credencial, eu vou com o lutador norte-americano Denzel Freeman pra ganhar, por vir de eventos melhores, lutando contra adversários melhores, tá bom? Galera, lembrando, esse evento é no Qatar. Qatar é deserto, região úmida, beleza? Então, quem não tiver com gás em dia será cobrado, tá? Eu sei disso por causa da Fórmula 1. Quem assiste Fórmula 1 sabe, o GP de Qatar é absurdo, os pilotos saem exaustos, tá? É claro que não vai estar no verão agora, a temperatura vai estar um pouco mais amena, mas ainda assim é uma região de deserto. Quem não tiver com gás em dia será cobrado. Galera, vamos falar dessa luta aqui. Nicolas Dalby, galera, já tá com 41 anos de idade, não é o mesmo Nicolas Dalby de antes. O UFC sabe, né, galera? O cara que já tem mais de 40 anos é muito difícil ele retomar o caminho do cinturão. Então ele vai ser usado como porteiro, como escada para outros lutadores que tá chegando. Que é o caso do Sajid Isagakmaev, né? Que é lá do clã lá do Khabib, do Makhachev. É um cara duro, sólido, vem no jogo de sambo, exerce muito controle. Eu vejo a vitória dele. Acho que é uma luta complicada no sentido de que, pô, o Dalby, apesar de ter 41 anos, é um cara que já tem mais de 10 lutas no UFC e tudo mais. Já quebrou a banca outras vezes. Vocês lembram quando o Nicolas Dalby ganhou do Gabriel Bonfim, que ninguém esperava. Mas, galera, certo é o certo. Quem que vence, eu vejo vitória do russo Sajid Isagakmaev. Eu acho que é um cara muito sólido, um cara que já deveria estar no UFC. Então eu vou com a vitória do russo, mesmo sabendo que o Dalby pode sim ser um páreo duro, tá bom? Jake Mroch versus Nurullo Alivi. Lembrando, galera, entre no grupo 100% gratuito, o link tá na descrição ou através dos comentários, beleza? Não perde tempo, vamos que vamos. Galera, o Nurullo Alivi é um cara extremamente inativo. Pô, ele entrou no UFC através do Contender em 2022 e lutou 2 vezes. Nós estamos em 2025, quase 2026 já, 2 lutas somente. Então, um cara extremamente inativo. 2 vitórias que ele tem, contra o Rafael Alves, que nem tá no UFC mais, tá lutando Karate Combat, esses eventos. E contra o Joe Solek, né, que é um cara, sei lá, meio... faz um grappling ali, mas nada demais também. O Jake Mroch é um cara que vem do Octagon, também tem um jogo de grappling. São 9 vitórias por finalização. Vai estar estreando no UFC. Então é difícil essa luta. 2 caras inativos. E eu já deixo até um recado, né, galera? O card preliminar tá com muito cara inativo, muito cara estreante, tá? Eu recomendo que vocês sejam um pouco mais conservadores nesse card preliminar, preservando a banca. O que eu vejo dessa luta? A luta chegar até decisão, galera. Porque o Nurullo Alivi é um cara que, olha isso aqui. Nurullo Alivi, ele tem 10 lutas de MMA e 8 foram para a decisão. E ele vai enfrentar um cara estreante que tem um jogo de grappling, né? A maioria das lutas aqui do Jake Mroch é por finalização. Então,
o Nurmagomedov gosta de ficar controlando o cara quedando, né, no grappling, e o Chuck Murdoch é um cara do grappling, então essa luta tem muita chance, na minha opinião, de chegar até a decisão, porque tá muito difícil cravar quem que vence, tá bom? Próxima luta, outra luta que tem muita tendência de chegar até a decisão, Ismail Naurdiev, galera. Tá na sua segunda passagem pelo UFC, é um cara que a carreira toda sempre lutou de 7-7, agora tá lutando de 8-4. O Naurdiev no UFC, olha aqui, ó. Primeira passagem dele, 2019, decisão, 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 decisão. Aí ele voltou aqui pro UFC, decisão contra o Bruno Blindado, decisão contra o John Park. 6 lutas no UFC, 6 decisões. Então tem este padrão, tem que deixar isso muito claro. E aqui, apesar dele ter 12 vitórias por nocaute na carreira, de verdade, até aqui no UFC ele não demonstrou nada demais nessa trocação. Ele enfrenta o Ryan Lauder, que é um cara que ganhou o TUF da edição do Cormier contra o Chael Sonnen. É um cara da categoria do 8-4, sólido, é um cara que vem do wrestling, tá? Um cara que tem um recorde muito positivo no wrestling. Ganhou do Robert Valentim na final do TUF com um bom jogo de ground and pound. E acabou perdendo pro Azamat Bekoev, que pra mim não é demérito nenhum. Bekoev é muito bom, ex-campeão do LFA. É um cara que, apesar de estar vindo de derrota, estava muito bem na organização. O Bekoev é um cara bom. Cara, o que eu vejo do Ryan Lauder? O Ryan Lauder, pra quem não sabe, galera, é o treinador de wrestling da academia do Ryan Faber, né, da Team Alpha Male, né, mesma academia ali. Eu acho que ele, inclusive, é o treinador de wrestling do Anthony Hernandes, o Fluffy. Você pode ver que toda a luta do Anthony Hernandes, o Ryan Lauder tá lá no corner. Então, um cara muito bom de wrestling, eu vejo ele ganhando essa luta, eu vejo ele conseguindo colocar pra baixo e aí até mesmo trabalhar um ground and pound. O Ryan Lauder é um cara muito parecido com o Bo Nickal, né, são dois caras que veio do wrestling, então aí, né, nessa transição pra MMA, tentando melhorar a sua trocação. Inclusive, o Ryan Lauder, eu até sigo ele ali, mais ou menos, ali nas redes. E ele foi lá pra Tailândia, galera, tentar evoluir seu jogo ali de trocação, de Muay Thai, entendeu? Então, eu vejo o Ryan Lauder um cara aí que consegue imprimir o seu jogo de wrestling e acabar levando essa luta, fechou? Próxima luta, Alexandre Topuria contra Bekzat Almakhan. E aqui eu preciso fazer uma ênfase. Não é porque o cara é irmão do Ilia Topuria que ele vai ser o brabo. Kamaru Usman não é o Mohamed Usman. Rodrigo Minotauro não é o Rogério Minotouro. Ilia Topuria não é o Alexandre Topuria. A gente tem que fazer uma análise individual de quem que é o lutador, tá bom? Galera, o Alexandre Topuria estreou no UFC bem, ganhando assim de uma forma convincente, dominando os rounds, acertou boas mãos, enfrentou um cara que tem um queixo considerável, né, o Colby Chickness, foi uma luta boa. Agora, esse lutador que vai ser o adversário dele, o Bekzat Almakhan, é uma pedreira, tá? E eu vou explicar o contexto dessa luta. Primeiramente, o Bekzat Almakhan pegou uma pedreira em cima da hora, que foi o Mar Nurmagomedov, e chamou muita atenção, porque primeiro, a luta era em cima da hora. Ele mostrou que tem gasto pra lutar 3 rounds em cima da hora contra um cara do mais alto nível, como o Mar Nurmagomedov, um cara de muito ritmo, de muita intensidade. Ele negou as quedas do Mar muito bem, defendeu várias quedas e mesmo quando era quedado conseguia ficar em pé de novo. E o mais surpreendente foi que ele acertou boas mãos no Mar Nurmagomedov, ele perdeu aquela luta. Porém, ficou com a impressão, tipo assim, caramba, quem que é esse cara? Eu quero ver mais desse cara. Entendeu, galera? Porque no contexto dele pegando em cima da hora contra o Mar Nurmagomedov, ele lutou muito bem. E aí, cara, na próxima luta, que foi em maio desse ano, ele ganhou do Brad Katona, cara. O Brad Katona tem toda um double leg nele, ele foi lá e acertou um upper. Meu irmão, muito bonito, o Brad Katona caiu duro. E eu vou te falar, o Brad Katona é duro, tá? Olha aqui o cartão do Brad Katona. Ele nunca tinha sido nocauteado na carreira. O Bekzat Almakhan foi lá e nocauteou ele. Então, galera, eu vou com o Bekzat Almakhan pra ganhar com o lutador kazakh. Gostei muito do que eu vi dele e eu acho que ele é um cara aí que vai dar muito trabalho nessa categoria, tá bom? Meu palpite fica a vitória do Bekzat Almakhan. Próxima luta, Tajiro Lambekov contra Kyoji Horiguchi. Lembrando, todos esses palpites, todas as operações você consegue fazer na BravoBet, que é a casa de aposta que nós estamos trabalhando. Lá tem operações em live, dá pra você apostar ao vivo enquanto a luta tá acontecendo, mercado de rounds, mercado de quem que vai vencer, como, de que forma, casa bem completa, saque de aposta via Pix, o link pra você criar a sua conta e se registrar está aqui na descrição, beleza? Tajiro Lambekov contra Kyoji Horiguchi, não tem muito pra onde fugir, galera, porque a gente já viu esse filme, caras que vêm de outros eventos aí chegam no UFC, e outra coisa, Kyoji Horiguchi é um cara bom, do Rising, ele tem 15 lutas e 14 vitórias no Rising. É um cara que já foi do UFC, eu não sei se vocês lembram, ele lutou no UFC, assim, foi em 2013, é um cara veteranaço, então tá voltando tarde, assim, é um cara que já chegou a disputar o cinturão contra o Demetrius Johnson, é um cara bom, mas assim, você ir pro UFC, e aí você vai pro Rising, e aí você volta pro UFC, eu acho que cai o nível. E a gente já viu esse filme, né, galera? O Kyoji Horiguchi já lutou no UFC antes, chegou até a sair, mas aí tá voltando agora com 35 anos, meu irmão, eu não sei. Eu vou com o Tajiro Lambekov aqui pra ganhar, tá, galera? Eu realmente acho que o Lambekov ganha. Horiguchi foi um cara que eu queria ter mais visto ele no UFC. Ele bateu em todo mundo, tá, galera? O cara é duro. Bateu em todo mundo aqui no UFC, só perdeu pro Demetrius Johnson. Ele é bem das antigas, quem assiste o UFC há mais tempo vai lembrar dele. Mas, cara, hoje
assim, ele já tá com seus 35 anos e tudo mais. Então eu vejo o Tajiro Lambekov ganhando, até porque, galera, o Tajiro Lambekov é um bom lutador. É um cara que tá vindo de 4 vitórias consecutivas, tem 7 lutas no UFC e 6 vitórias. É um carrapato, né? Mas ainda assim é um cara muito sólido. Então eu vou com a vitória do Tajiro Lambekov aqui. Próxima luta, Rafael Cerqueira contra Abdul Rahman Yakaev. E aqui eu vou falar honestidade pra vocês. Quando eu vi essa luta, eu fiquei um pouco surpreso, porque eu achei que o Rafael Cerqueira tinha sido dispensado pelo UFC. Né? Ele que chegou a 3 derrotas consecutivas, e eu vou ser bem honesto, todas lutando muito mal. Eu não sei se é fator técnico, se é fator psicológico. Ele perdeu as 2 primeiras pela via rápida no primeiro round, e ele perdeu pro Julius Walker, sendo quedado os 3 rounds e sendo dominado. Honestamente falando, eu acho que não tem valor a vitória do Rafael Cerqueira aqui sob nenhuma perspectiva. Agora eu tenho que ressaltar pra vocês. O cara tá vindo de 3 derrotas consecutivas lutando mal. A quarta luta, ele aceitar uma quarta luta contra um cara 7-0, prodígio, ele vai vir pro tudo ou nada. Eu acho que essa luta não chega até o fim. O Rafael Cerqueira, pra mim, ele vai tentar vir pro tudo ou nada pra tentar renovar o contrato com o UFC, surpreendendo ali no nocaute, alguma coisa. Mas, cara, eu acho que ele entrou numa rua escura que, meu amigo, esse Abdul Rahman é muito brabo. 7 lutas, 7 vitórias. O apelido dele é Hunter, né? Caçador. É um cara de 1,88m com 1,98m de envergadura. Lutava na CI Angus, lutou o Ares, que é o principal evento de MMA francês. Sua estreia no Contender, ele nocauteou em 30 segundos de luta. Então, assim, honestamente falando, eu tenho que falar real com vocês, galera. Fechei aqui sem querer, vocês me desculpem, eu vou abrir de novo. Aí, ó. Eu tenho que ser honesto com vocês. Eu acho que vai ser a vitória do Abdul Rahman por nocaute ou por submissão. Eu não acredito em outro cenário a não ser isso, tá bom? Continuando o card, galera. Luke Riley contra Bogdan Grad. Bogdan Grad, já falei isso outras vezes, vou repetir. Eu acho que ele é um cara pequeno pra essa categoria. Seria interessante, na minha opinião, caso ele viesse a tentar descer. Às vezes ali de 61, não sei, cara. Eu acho que até Mosca se descer muito. Não sei, Mosca talvez seja demais. Mas eu acho que ele é um cara que fica muito pequeno pra essa categoria. Você tem cara muito grande nessa categoria. Vamos falar o contexto dele. Ele ganhou no Contender Series numa decisão dividida muito contestável. E aí, cara, contra o Lucas Alexander, ele tomou um apavoro no primeiro round. Não sei como que o Lucas Alexander não ganhou aquela luta. No segundo, o Lucas Alexander, meu irmão, arrefeceu, desligou total. O Lucas Alexander foi até dispensado do UFC depois dessa luta, tá? E aí, ele pegou o Muhammad Naimov, que é um cara que já é mais sólido, tem um jogo defensivo, e ele acabou perdendo na decisão. Ele pega o Luke Riley, que é pedreira, tá? Luke Riley é um cara que vem do Cage Warriors, principal evento de MMA do Reino Unido, da Inglaterra ali. E basicamente, galera, o Cage Warriors é um evento que revela muito atleta bom pro UFC. Conor McGregor veio do Cage Warriors. O Perry Pimblett veio do Cage Warriors, né? O Conor McGregor foi bicampeão do Cage Warriors. O próprio Ian Gelby, que vai estar lutando nesse card, veio do Cage Warriors. E é um cara que é uma promessa do Cage Warriors. Então é um cara que teve toda uma preparação, um cara bom. Já ganhou de bons nomes lá no evento. E eu vejo ele ganhando essa luta, mesmo sendo um estreante, tá, galera? Honestamente, é porque realmente esse cara, ele é talentoso. Tem 26 anos, até 11-0, ganhou todas as suas lutas da carreira. Então eu vou com o prodígio aí, Luke Riley, prodígio inglês aí pra estar vencendo este combate, tá bom? Asu Almabaev contra Alex Perez. Luta muito difícil, porque é uma luta que você tem muitas nuances pra falar. O Alex Perez é um cara que, ó, vamos falar aqui do histórico do Alex Perez, né? Lutou em 2020, aí não lutou em 2021, né? Aí lutou em 2022, perdeu pro Pantoja em 1 minuto e meio, foi finalizado. 2023 não lutou, fez uma luta de grappling, né? Mas MMA não lutou. E em 2024 foi o melhor ano dele, né, galera? Ano passado ele perdeu pro Mokaev, mas depois nocauteou o Matheus Nicolau. E aí, cara, contra o Tatsuro Taira ele acabou lesionando. Não sei se vocês lembram a entrada de queda ali, quebrou a perna, sei lá, foi uma queda feia. Então o Alex Perez é um cara que tá lidando com muitos entraves, né, na sua carreira, principalmente nos últimos 5 anos. Né, o cara que não lutou 2021, não lutou 2023, aí lesiona em 2024, tá mais de 1 ano e meio parado, né, a lesão foi meio do ano passado, então tá sem ritmo. Chegou a ter luta esse ano cancelada contra o Steve Erceg em agosto. Cara, é difícil ser a favor do Pérez, tá, o contexto não tá muito favorável pra ele não, tá, convivendo com muitos entraves aí, e ele pega o Asu Almabaev, que é um cara que tem 6 lutas no UFC, 5 vitórias, todas ele lutou muito bem, porém contra o Manel Kape, eu acho que assim, foi muito nítido que tem um nível no jogo que o Asu Almabaev ainda não alcançou. Pra lutar com os tops ali, pra lutar com um Joshua Venn, pra lutar com um Pantoja, um Brandon Moreno, entendeu? Eu acho que o Asu Almabaev tem que escalar mais alguns degraus aí pra chegar nesse nível. Ele vem de uma vitória contra o Rosel Ochoa, que é uma promessa lá da Shootbox, e ele agora enfrenta o Alex Perez. Falando de casamento, eu acho que o contexto é melhor
para o Assuman Mabaev, que está fazendo sua terceira luta no ano, enfrenta o Pérez, que está 1 ano e meio inativo, vindo de lesão, né? A gente não sabe como vai ser a confiança do Pérez, mas analisando o casamento, eu acho que o Assuman Mabaev pode ter êxito aqui, porque é um cara que se movimenta demais, entendeu? Tem um jogo muito bom de variar o nível, finta bem para entrar em queda e tudo mais. Então, assim, é uma luta difícil. Muito difícil confiar no Pérez, né, galera? Honestamente, o cara tá convivendo com muitas lesões, tá inativo. Então eu vou com a Assuman Mabaev aí. Eu acho que esse seja o certo, o palpite a se fazia, tá, galera? Próxima luta, Sergey Spivak contra Shamil Gaziv. O que acontece? O Sergey Spivak é um cara que o seu jogo é colocar pra baixo e tentar finalizar ou trabalhar o ground and pound. É um cara que você vê aqui, 7 vitórias por nocaute, mas esses nocautes não são em pé. São nocautes que ele consegue derrubar e nocauteia no ground and pound. Aqui, ó. Vitória contra o Augusto Sakai, Ground and Pound. Vitória contra o Greg Harry, Ground and Pound. Gerald Vandira, Ground and Pound. Então, o nocaute dele não é porque ele tem uma trocação limpa lutando em pé. É porque ele consegue derrubar e aí, por cima do adversário, ele consegue nocautear. Entendeu? Então, cara, é um cara completamente dependente de colocar pra baixo. Esse é o jogo do Sergey Spivak, ok? Agora, ele pega o Shamil Gaziv, que o grande problema é o Garça. É um cara que começa bem o primeiro round e depois vai caindo o nível. Mas o Shamil Gaziv é um cara interessante. É um cara que, assim, o problema dele é a luta de 5 rounds. Ele foi meio evento contra o Jairzinho Rosenstruck e ele não aguentou voltar pro 5º round. Morreu no gás. Agora, são duas coisas aqui que eu quero destacar. O Shamil Gaziv tem uma boa noção, um bom jogo de grappling. Ele, inclusive, coloca pra baixo alguma das suas lutas, ok? Então, eu vejo o Shamil Gaziv ganhando essa luta, fazendo uma estratégia de fazer essa luta ficar em pé. A trocação dele é mais limpa do que a do Spivak, que precisa muito de colocar pra baixo, entendeu? E outra coisa, essa luta já foi cancelada várias vezes, já era pra ter acontecido aqui em maio, junho, agora parece que vai acontecer, mas eu vejo um bom casamento pro Gaziv, cara, eu vejo ele no mínimo fazendo o suficiente pra ganhar, essa pra mim que é a grande verdade, tá, galera? Então eu vou com a vitória do Shamil Gaziv. Eu acho que o Spivak precisa de colocar pra baixo. Se o Spivak não colocar pra baixo, eu acho que o Gaziv ganha. Pode ser uma boa luta pra você levar para o ao vivo também. E tem mais uma coisa, quem gosta desses detalhes off-luta, o Shamil Gaziv luta no Bahrein, né? A academia dele é a KHK, que é do lado ali do Catar. Então, questão ali de clima, de geografia, né? Jet lag e tal, vai estar tudo favorável ao Shamil Gaziv, tá? Então, próxima luta, Jack Hermansson contra Miktek Orobai. Lembrando, galera, aproveitem a Black Friday, Black Week, 25% de desconto nos dois grupos, galera. VIP MMA, VIP de esportes americanos, foi incrível. Ontem acertamos, meu irmão, rodada inteira da NBA e da NFL, então vamos que vamos, meu irmão. Tamo forrando pra caramba. Aproveitem 25% de desconto no link fixado até sábado, fechou? Aproveitem bastante, galera. Tô fazendo esse vídeo na segunda-feira, então vocês vão ter de segunda a sábado aí pra aproveitar esse descontaço. Aproveitem o quanto antes, fechou? Jack Hermansson contra Miktek Orobai. E aqui eu vou falar de novo. Vamos analisar o contexto dessa luta. O Orobai é um cara que aqui contra o Elvis Brenner ano passado, lá no Rio, meu irmão, eu assisti essa luta, ele lutava de leve. E aí, beleza, ele perdeu pro Matheus Rebeck. Ele lutou com o Musaev de 7-7. E agora vai subir pra médio, vai subir pro 8-4. Meu irmão, o cara vai subir 2 categorias em um ano, meu irmão. Eu acho isso um pouco perturbador. Mas enfim, vamos falar aqui do Jack Hermansson. Jack Hermansson é um cara que é quebrador de banca. É bom ir nele em zebra. Ele sofreu um nocaute muito duro contra o Gregory Robocop, mas já quebrou a banca algumas vezes. Quem lembra contra o Joe Pyfer. Joe Pyfer era muito favorito e tal. O Jack Hermansson foi lá, negou as quedas do Pyfer e conseguiu ganhar a luta. Né? É um cara que faz lutas duras, já levou o Sam Strickland pra uma decisão dividida. É um cara que já lutou luta de grappling contra o Khamzat Chimaev e não foi finalizado, tá? Então, assim, é um cara pra gente ficar de olho. Jack Hermansson, ele assim, veterano, né? Já tá com seus 37, mas não é um cara de se jogar fora, não. Agora, eu tô achando esse contexto muito difícil pro Orobai, galera. De verdade, eu vi o Orobai lutar de leve, pô. Um ano atrás, uai. Por exemplo, ele perdeu aqui no meio do ano passado pro Matheus Rebeck. O Matheus Rebeck é pequenininho, tem 1,69m. O Jack Hermansson tem 1,85m, 1,97m de envergadura. Então, cara, eu tô achando o Orobai dando um all-in muito alto. Não sei se ele tá com dificuldade de bater o peso da categoria, alguma coisa. Vou até pedir desculpa se eu estiver errado, tá, galera? Mas eu realmente tô achando que essa luta é no 8-4. Porque é muito difícil o Jack Hermansson mudar de categoria. Enfim, eu vou com o Jack Hermansson como uma boa zebra aqui, tá, galera? Tá pagando odd 3, mais ou menos. Eu vou com o Jack Hermansson pra ser a zebra aqui. Próxima luta, vou com o Esdemir contra o Alonso Menifield. Galera, eu não vou perder muito tempo aqui. O Alonso Menifield vem de 4 lutas muito ruins. Perdeu pro Carlos Zubig em 12 segundos. Foi nocauteado pro Murkazanov. Contra o Julius Walker, foi uma decisão dividida muito contestável. E essa luta contra o Omar Sy foi uma das piores do ano. Foi uma luta que, assim, foi um 2-1 pro Alonso Menifield, porque ele colocou um pouco mais de volume de golpes. O Omar Sy também lutou muito mal essa luta. Então, assim, se você rever as últimas 2 lutas do Alonso Menifield, cara,
você vê que não faz sentido ir a favor dele. Ele não tá lutando bem. E outra coisa, o Volkan Ozdemir, apesar de ser um cara veteranaço, né, galera? O Volkan Ozdemir desde a época que o John Jones reinava nessa categoria, já lutou com o Ankalaev, já lutou com o Daniel Cormier. É um cara muito experiente, é um cara muito nocauteador, tem 13 vitórias por nocaute. E vou te falar uma coisa, apesar dele ser o cara veterano que tá mais tempo no UFC, ele é mais novo que o Menifield, não parece, né? O Ozdemir tem 36, o Menifield tem 38. Então, cara, eu vou com a vitória do Volkan Ozdemir, até mesmo pelas últimas performances. Até pra gente ter um termômetro, o Volkan Ozdemir fez 3 rounds limpos contra o Carlos Ulbig. Não é demérito nenhum perder pro Carlos Ulbig, né? Possivelmente pode estar sendo aí o próximo desafiante ao cinturão. E o Alonso Menifield perdeu em 12 segundos pro Carlos Ulbig. Então, aqui pra mim o valor é a vitória do Volkan Ozdemir, tá bom, galera? Próxima luta, Belal Mohamed contra Ian Gelby, cara. Essa luta, a gente tá vendo o Belal Mohamed já com seus 37 anos, vindo de uma luta muito ruim contra o Jack Della Maddalena, onde ele parecia que ele queria se provar em pé, tomou porrada de tudo quanto é lado. Acho que foi uma luta que até superestimou um pouco o Maddalena. O Maddalena ficou parecendo ser muito maior do que ele era. Você acha que o Belal tentou botar pra baixo, não conseguiu e colapsou, saiu da luta mentalmente, ficou tomando jab atrás de jab. Então, assim, cara, honestamente, o Belal Mohamed, já com seus 37 anos e tal, vai pegar um casamento difícil pra caramba, porque, assim, cara, o Ian Gelby é um cara que se movimenta demais. A gente viu o Ian Gelby saindo do raio de ação por 5 minutos contra o Carlos Prates. A gente viu o Ian Gelby pegando a luta em cima da hora contra o Shavkat Rakhmonov, lutando 5 rounds, cara, sem morrer no gás, sem descer o nível. E eu gosto muito de apostar no Ian Gelby por uma coisa que é o QI de luta dele. Ele não tem vaidade. Se for preciso fazer luta feia, luta chata pra sair com a vitória, ele faz. Que foi o que ele fez contra o Michael Venom Page. Ele tava perdendo em pé na trocação, virou grappler, meu amigo. Vai fazer o suficiente pra ganhar. Vem de uma vitória contra o Carlos Prates. Então é um cara que é muito estratégico, movimenta muito e um cara... Aqui, vamos falar a verdade. A gente sabe o que o Belal Mohamed vai fazer. É tentar colocar pra baixo. Só que o Ian Gelby se movimenta demais, meu irmão. Ele não para dentro do octógono. Então, assim, eu vejo a vitória do Ian Gelby, galera. Honestamente, eu acho que a vitória do Ian Gelby, não tem outro palpite pra mim aqui. E eu vou com a vitória do irlandês, tá bom? Pô, meu irmão, fechei de novo. Vambora. Galera, última luta aqui, ó. Última luta aqui. Arman Tsarukyan contra Dan Hooker. Cara, se você me perguntar quem ganha, eu acho que é o Arman Tsarukyan, tá? Porém, a odd pra mim não tá valendo a pena, galera. 1.19, eu não sei se vale a pena. E o Dan Hooker é aquele cara que, assim... é meio macaco velho, muito tempo de casa, já tá com seus 35 anos, ele sabe que se ele perder essa luta, qualquer coisa que ele almeja de um dia chegar ao cinturão e tal, vai por água abaixo. Então eu acho que o Dan Hooker vai vir por tudo ou nada nessa luta, honestamente. Cara, o Arman Tsarukyan, eu gosto bastante dele, mas eu vejo ele um cara, assim, que passa do ponto algumas vezes. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas, por exemplo, contra o Charles Oliveira, ele quase foi finalizado na guilhotina, foi muito no detalhe. Teve um triângulo de mão ali do Charles Oliveira, que na minha opinião, eu achei que o Tsarukyan até apagou, só que ele levantou, sabe quando o cara apaga e volta rapidão. Cara, eu não sei. E assim, por exemplo, contra o Neto BJJ, essa luta aqui contra o Joaquim Silva, mano, o Neto BJJ acertou uma bomba limpa no rosto do Tsarukyan, que deu um down. Então eu vejo o Tsarukyan um cara que, assim, já perdeu o Matheus Gamrot, que não tem aquela áurea de invencível, por assim dizer, entendeu? E nesse contexto, do Dan Hooker já ter 35 anos, vindo por tudo ou nada. E falando em odds, uma vitória do Arman Tsarukyan, a odd 1.19. Então, por exemplo, tu bota 100 reais, vai voltar 119, 19 reais de lucro. Eu acho que é muito pouco, cara. Essa odd tá muito baixa. Se tivesse 1.30, 1.40, beleza. Eu vou querer colocar um troco do pão no Dan Hooker aqui, tá, galera? De verdade, se você me perguntar quem ganha, eu acho que o Tsarukyan leva. Mas eu vou querer pela odd ir a favor do Dan Hooker aqui. Eu acho que tá pagando muito alto. É um cara que, pô, tem 35 anos, então se perder agora já era, assim. Tá vindo de 3 vitórias consecutivas. Ele até lutou bem contra o Matheus Gamrot, defendeu as quedas ali. O Matheus Gamrot, pô, morreu no gasto, tanto tentar double leg. Então eu vou colocar um troco do pão no Dan Hooker aqui. Minha opinião é essa, tá, galera? Fechou? Então, esses foram os palpites do UFC Qatar. Lembrando, meio-dia, aproveitem a promoção do Black Friday. Galera, link do grupo VIP com 25% de desconto. Você vai ganhar o grupo VIP de MMA e ainda o de esportes americanos. Fechou? Tamo junto, forte abraço. Vamos forrar bastante. Valeu!